a sofrer uma mudança social no que a gente entende do estado de nação, de soberania, né? Então, por exemplo, você vê que o Trump, ele se cercou de todos os caras do Vale do Silício, né? Que inclusive eram contra ele, né? Durante a campanha, todos, né? O Zuckerberg, o Bill Gates, né? O Peter Thiel, só o Elon Musk estava do lado dele. Por quê? Quando você vai ver qual que é a mentalidade, né? Qual que é a base filosófica desses caras, porque, né, a gente vê o Elon Musk, muita gente nem conhece, só conhece o Elon Musk, nem conhece esses outros, né? O cara é um excêntrico que quer ir para Marte, né? Muita gente não sabe nem que ele é responsável pelo programa espacial basicamente americano agora, né? Além de ter comprado o Twitter, que virou X, né? Mas tudo isso tem um propósito. O avô do Elon Musk, ele era um dos fundadores do partido tecnocrata no Canadá. Na época ele morava no Canadá, mas isso foi formado nos anos 30 lá na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. E o avô do Elon Musk, o avô materno, era o responsável por isso no Canadá. O que é a tecnocracia, né? Era um partido, inclusive, né? Eles já naquela época pensavam que deveria mudar o sistema de governo, não deveria ser democracia. Por isso tecnocracia, que deveria ser uma sociedade controlada não pelo povo. Democracia, demos é povo em grego, né? Seria pelos engenheiros, pelos cientistas, entendeu? Então não era o povo votando, nada disso. Você tem que ter uma sociedade controlada pelos cientistas, os pensadores, a elite, basicamente. Os sábios, né? No conceito deles, né? Então, e que já tinha o conceito de renda básica universal, isso nos anos 30, de crédito social, tudo que a gente está vendo agora, isso já não é novo, né? Doideira. Na época, ele já pensava assim que a gente tem que controlar a sociedade não através de controle monetário, né? Esquece moeda, vai ser através de energia, eles usavam o Joule, era a medida que eles usavam, né? Que é uma medida científica de energia. Então, nesse sentido, que hoje o que falam de pegada de carbono é a mesma coisa que eles falavam naquela época com outro nome. Então, assim, a gente vai controlar o quanto você consome de tudo. Quanto que o teu consumo é equivalente em energia. Por exemplo, para fazer esse casaco, quanto de energia foi gasto para você ter esse casaco? Quanto de energia foi gasto para você ter esse teu óculos? Quanto de energia foi gasto para você ter esse colar? E a pessoa teria que pagar por isso. A pessoa, na verdade, ela nem teria que pagar porque ela não conseguiria, porque ela teria renda básica universal. Oh my God. Ela só teria acesso a consumir aquela Bolsa Família Universal, entendeu? Tipo aquele filme O Preço do Amanhã. Ali é com tempo, né? Mas ali é realmente para consumo, né? Então isso, ao longo obviamente que precisou ser feito ao longo das décadas, né? Uma infraestrutura tecnológica para poder monitorizar isso e controlar. E é isso que a gente está vendo ser implementado. É o que eles sutilmente, chamam... né? Sutilmente, que a maioria das pessoas, de novo, né, não percebe essas coisas. Então, o que eles chamam de internet das coisas, né? Internet of Things, né? Então, hoje em dia, tudo está sendo conectado. Você compra uma uma lavadora conectada à internet, a geladeira conectada à internet, televisão conectada, tudo. Tá tudo para ser controlado. Tudo. Por quê? Porque, por exemplo, em breve, né, a intenção deles, eu não sou isso que eu tô, né, não tô tirando da minha cabeça, isso tem vários... Isso tem, por exemplo, um site chamado... não vou lembrar o nome agora, mas é uma associação com a Visa, com o cartão de crédito, tá? Não é Docotomy, enfim. Então, por exemplo, a tua própria geladeira vai escanear aquilo que você pode comer ou não, e ela vai fazer o pedido diretamente. Então, no mercado vai ser entregue, você não vai fazer... Tudo isso vai ser vendido pra gente como comodidade. Olha que bom. Olha, você não precisa ir mais. A gente está sendo... E Sarah Connor olhando para isso. Exato. E a gente está sendo aos poucos condicionado a isso, a adotar sempre com comodidade. Olha como é fácil, eu não preciso... Entendeu? Eu não preciso fazer... super resistente. E aí, mas qual que é o negócio? Então, por exemplo, se eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, eu quero comprar 10 potes de iogurte, sei lá, é o meu dinheiro, né? Agora, eles vão falar, não, pela tua saúde aqui, porque vão ter acesso à tua... Por isso que é a questão da carteira de vacinação, dos
dos smartwatches que medem, porque o próximo passo depois do internet das coisas vai ser a internet dos corpos. Olha aí. Né? Então, de novo, nos acostumando. Então, o primeiro Primeiro eles te dão os liberdade wearables. para você fazer, para você experimentar. Olha que coisa fácil, a inteligência artificial compra para sim, você. sim. Só que já está sendo implantada para futuramente dizer quanto você pode comprar, quanto você tem o direito. Exato. E estabelecer limites. Primeiro eles te viciam. É a mesma história do drug dealer, do traficante. Sim. E depois Então, é controle, né? Não, tudo é controle. A palavra cibernética, né? Ela vem do grego, que quer dizer leme. Então, é exatamente como o conceito de como você controla um barco enorme com uma pequena peça. Então, é esse conceito de como controlar a sociedade através da elite e usando tecnologia, né? Então, isso quer dizer, quando a gente fala cibernético, né? O cyber vem disso, entendeu? Aí você estava falando que o avô do Elon Musk estava envolvido nesse projeto. O avô do Elon Musk já era do Partido Tecnocrata, né? E ele foi expulso lá do Canadá e acabou tendo que ir, basicamente, fugido para a África do Sul. Por isso que o Elon Musk nasceu na África do Sul, né? Enfim, então... Ou seja, o avô do Elon Musk era um cara meio sinistro. Não, toda a família dele... Por isso que eu falo, a gente precisa... Toda a família? Toda a família. Qual que era do pai dele? Não, eu vê mais o lado do pai dele eu não conheço muito, mas mais pelo lado da mãe dele. Da mãe? Né? Ah, tá. A mãe dele também foi uma socialite, mas ela é muito ligada ao ocultismo, né? Olha! Ela é basicamente meio uma bruxa também, né? Se você o pessoal for procurar na internet, vocês vão ver bastante a respeito disso. Mas enfim, por que falando isso? Porque o Elon Musk, ele tem essa visão de mundo, ele foi criado, né, nesse pensamento de que a sociedade deve ser controlada por uma elite de pessoas inteligentes, vamos dizer assim, né? De engenheiros e tal, né? Então, por que isso é importante falar? Porque o Trump, né, ele tem um acesso, inclusive tem uma resistência nos Estados Unidos que está dizendo que, assim, basicamente esse cara está cumprindo um papel, ele não foi eleito e ele está tendo... Né, já é talvez o cara mais rico do mundo, para mim não é, porque os mais ricos não aparecem na lista da Forbes, mas é um cara realmente que tem muita influência, muito acesso, né? Muitos contratos com o Pentágono, né? Qual que é o pensamento dele? Isso que as pessoas, né, a gente precisa sempre ver qual que é o pensamento dessas pessoas, assim, não é o que aparece só no jornal, assim, mas o que Então, por exemplo, né, um dos projetos agora recentes, né, ele numa entrevista com o Jordan Peterson, ele está fazendo um banco de dados gigantesco lá nos Estados Unidos, na cidade de Memphis. Memphis do Egito, o mesmo nome da cidade, e ele fala, daqui vai sair o nosso novo Deus. Ele falou na entrevista com o Jordan Peterson, falando a respeito da inteligência artificial. Que loucura. Né? Então você tem... Vamos dar uma pausa no Elon Musk e vamos pegar outro cara que era sócio do Elon Musk, chamado Peter Thiel, que é um cara que fundou o PayPal junto com o Elon Musk, que foi um dos caras que ajudou o Mark Zuckerberg a fundar o Facebook, o Meta e tal. Esse cara, que é menos conhecido que o Elon Musk, Peter Thiel, ele é um cara, quando você vai estudar, ele é estranhíssimo. Estranhíssimo. Por quê? Ele, por exemplo, uma das startups dele é chamada Ambrosia. É para fazer transfusão de sangue de jovem para perpetuar, né, a espécie humana, no sentido de que quem tem dinheiro para pagar isso. Então, deixa eu só fazer eu quero que você fale especificamente sobre esse assunto, porque quando eu vi a matéria... o bilionário troca de sangue com o próprio filho. Sim. Esse é um outro bilionário. Então, qual que é a diferença, por exemplo? Porque isso é um quê? É um pensamento, que isso que eu tô falando tudo isso para chegar no X da questão, que esse é um pensamento dessa galera no Vale do Silício. Então, o que é o Vale do Silício? São muitos jovens super inteligentes, mas que muitos não têm... São ateístas, né? Muitos não têm fé, mas não tem base nenhuma, né? E acabam muitas vezes sendo subvertidos num pensamento quando vão lá para Burning Man, que é basicamente um festival. Burning Man, você acha que é um ritual satânico? Lógico. Sim. Lógico que é. Você acha? Óbvio, lógico. Então, assim, essa Disseram galera... que tem até uma igreja que eles queimam no final. Eles queimam uma imagem de um homem, né? Uma égide, que isso é uma estátua de um homem, que é a mesma coisa que os celtas faziam isso
né? No paganismo celta. E só vai ricaço, né? Hã? Só vai ricaço. Não, vai um monte de gente, mas aí que tá, todo o Vale do Silício vai no Burning Man. O Burning Man foi fundado por um dos caras do Vale do Silício, entendeu? Sempre teve apoio do Google, isso ainda no final dos anos 70, não é novo o Burning Man. É que começou pequeno, né? Não era conhecido. Mas enfim, então a ideologia deles, uma das ideologias do pensamento deles, tem uma sigla chamada TaxReal, que é de transhumanismo. Eu não vou lembrar agora, eu vou conseguir traduzir tudo em português, mas uma das é cosmismo, racionalismo, tem essa coisa da busca da longevidade. Basicamente é o que é? É gnose, é mesmo pensamento que você tem desde a Grécia Antiga, passando pelo cristianismo, todos esses 2000 anos de igreja que sempre foi contra o cristianismo, chamado gnose, com uma leitura tecnológica. Por quê? Porque, segundo a gnose, o Deus bíblico, ele é o diabo. O Deus bíblico não é Deus, né? Jeová, ele é um demiurgo, ele criou essa realidade para prender o homem na matéria, e quem liberta o homem é Lúcifer. Então, Lúcifer traz o conhecimento para o homem, a tecnologia, a ciência, para o homem se emancipar, o homem se libertar e sair desse planeta e conquistar as estrelas. Essa é a mentira que o satanismo conta para recrutar as pessoas. Então assim, toda essa galera, eles acreditam, e eu falei do Peter Thiel, que ele é um dos que tem essa startup para estender a vida humana, né? Outra coisa que todos querem fazer, essa que o cara que levanta a bandeira é o Elon Musk, de o quê? Temos que popular o universo, a gente tem que sair do planeta Terra. Na verdade, a questão é espiritual, né? Como os gnósticos, a gente quer sair dessa limitação, eles veem essa condição humana como uma limitação que, eu não quero morrer, né? Na verdade, eu quero fugir do juízo de Deus, eu quero permanecer imortal, né? A historinha do download da mente. Exato, eu vou criar uma realidade virtual onde eu vou poder ser Deus nessa própria... Então é a mesma pecado, vamos dizer, que Lúcifer fez quando ele virou Satanás, né? No sentido de querer ser Deus, querer controlar. Quando você lê em Ezequiel ali, né? Quando relata sobre o pecado, foi o orgulho de querer ser Deus. E esse é o mesmo pecado que ele induziu o homem a cair, a querer o homem ser Deus também, né? Mas enfim, só embasando um pouco, então... O que acontece, né? O Peter Thiel, que é homossexual e se diz ser cristão, né? Que se diz ser cristão e é o dono da Palantir, que é uma empresa que é a maior... tem os maiores contratos da CIA e do Pentágono, faz míssil. Então, peraí, que cristão é esse, né? Que faz míssil para matar a gente, não é? Então, não é cristão, né? É uma perversão do cristianismo, mas... Qual que é o que eu vou chegar agora no ponto? Então, do lado do Elon Musk, ele tem toda essa influência do pensamento transhumanista que vai convergir com o pensamento do que eles chamam de aceleranismo. Estou tentando traduzir aqui do inglês. Como é que é em inglês? Accelerantismo, se eu não me engano. Aceleranismo. Um aceleramento, enfim. A ideia é basicamente o quê? Olha que interessante, é escatológico. Eles falam assim, a gente tem que acelerar todo esse processo histórico do capitalismo para a gente, né, da singularidade, para a gente chegar no momento onde nós vamos criar o nosso próprio Deus através da inteligência artificial e nós vamos poder nos libertar. Eles falam, inclusive um texto do cara fala, nós vamos sacrificar a nossa humanidade para o pós-humano. Olha isso. Isso é muito louco, cara. E esses caras acreditam. E esses caras além de serem bilionários, eles têm muita influência o quê? No Trump agora. Por isso que eu tô trazendo isso aqui agora. Ou né? seja, tá aqui, ó. Tá aqui. Tá pertinho. Então, e agora vamos embasar tudo isso que eu tô falando, né? O maior proponente desse aceleracionismo é um filósofo chamado Nick Land, tá? É um filósofo inglês da Universidade de Warwick. E junto com outros pinóias, né? Ele começou a criar essa teoria, né? Esse corpo filosófico. E ele criou ele tem um livro chamado O Iluminismo Negro, ou O Iluminismo das Trevas, Dark Enlightenment. Assim, esse é o livro do cara. Meu Deus.
falando exatamente que assim, a gente tem que aplicar eugenia, a gente tem que controlar a população, a gente tem que mudar o modelo que eu falei, né, de país para o quê? Vão ser corporações e em vez de ser cidadão, você vai ser cliente dessas corporações. Então é mudar completamente o modelo que a gente conhece hoje em dia, que a gente cresceu, o modelo cívico, completamente mudar tudo isso, né? Os valores, né? Todos os valores. Então, assim, ele fala que vão ser as corporações, né? Que a gente já vê esse poder de empresas que são multinacionais, né? Eles têm fábrica num lugar, eles têm fábricas em vários lugares e que para eles não existe nenhuma aliança a uma nacionalidade, a um patriotismo, a um país. Ele já existe uma esfera de negócios assim que é completamente... eles falam multilateral, né? Multilateralismo, mas basicamente assim, o povo que pensa em bandeira, em hino, em nacionalidade, em terra, eles falam num termo, né? Em inglês ele fala de basicamente desterritorialidade. Então assim, tirar esse conceito das pessoas do apego a solo, não. Então assim, você tá num desses continentes que vai ser ele chama GovCorp, é uma mistura de governo com corporação, e você como cliente, se você não quiser aqui, você vai para outro GovCorp. Obviamente que você vai ter que pagar a cidadania vai ser um aluguel. Você não é cidadão por direito porque você nasceu. Você vai pagar, eles falam assim, sovereignty rent, entendeu? Tudo isso aponta para o que a gente lê em Apocalipse 13 falando sobre o sistema da besta, onde um sistema econômico e político, onde se você não tiver, né, uma tecnologia no teu corpo, literalmente, você não vai poder conseguir funcionar na sociedade de nenhuma forma, né? Se você não tiver controlado... Exato. Se você não vai abrir ter mão... que deixar eles te controlarem para poder viver. É aquela história dos selvagens do Admirável Mundo Novo, né? Exato, exato. O Admirável Mundo Novo é um livro muito importante porque ele mostra que o plano é esse, que é escrito pelo Aldous Huxley, que era socialista fabiano, né? É um governo tecnocrata. Exato. Então é um livro de 32 onde eles já falam que eles queriam chegar. Não tinha tecnologia ainda para chegar, mas o modelo já estava ali onde o quê? Você não tem reprodução sexuada, é assexuada, controlada pelo Estado, onde o Estado ele vai manipular geneticamente os fetos para controlar as castas sociais. Então não tem possibilidade de ascensão social. Se você é alfa, você é alfa. Se você é beta, você é beta. Se você é teta, você é teta. Inclusive para fazer com que, por exemplo, quem é teta, eles manipulam geneticamente para que ele não tenha capacidade cognitiva de tentar nem se rebelar. Ou seja, para controlar a personalidade. Exato, exato. Outro socialista fabiano, que é o Bertrand Russell, que era ateu, né? Matemático, enfim. Mas ele fala, num dos livros dele chamado O Impacto da Ciência na Sociedade, ele fala que a revolução final é fazer através de injeções, né? De medicina, basicamente, de alimentação e de leis, fazer com que as pessoas amem a sua própria escravidão. Olha o cara é bonzinho, cara, né? Que bizarro. E que essa seria a revolução final, tá? Então esse é o sistema de controle para eles perfeito. Então aquele Pinóia lá que começou naquele livro lá que você falou de 72, sim, parece que tava todo mundo na mesma reunião. Não, tudo a mesma reunião. Eles estão todos aliançados, só que agora as informações que estão vindo são informações mais escancaradas. Por quê? Porque a tecnologia de hoje faz com que eles consigam ser mais escancarados. E muita gente está dormindo e não discerne. Muita gente está dormindo, exato. Que isso, para mim, é por essa importância da gente fazer o comentário para os cristãos. Sim. Que eu vejo que muita gente, Felipe, não sei se você vê, não acredita, Felipe. Eu sei, mas é que não acredita no quê? Muita gente crente acha. Eu sei, mas sabe o que é? Há um triunfalismo, mas não é que nem as pessoas por isso. acham assim, Deus não vai deixar, Deus não vai permitir. A pessoa criou um filme na cabeça dela de como vai ser o apocalipse. Não, é por isso que é um cristianismo do conforto também. Isso. A pessoa se converteu porque ela acha que Deus vai resolver todos os problemas dela e ela não quer ler o que está na Bíblia. Né? Enfim, mas isso, na verdade, não tem que dar medo em ninguém, porque Jesus fala, quando nós virmos essas coisas acontecendo, a gente deveria levantar os olhos, porque a nossa redenção se aproxima. Né? Então é isso que a gente está vendo. É um sinal de que Jesus vai vir. E eu não quero ficar vivendo aqui num mundo caído. E assim, isso, né? para mim, para você, vai fazer... Pelo menos eu tenho a mesma identificação com você nessa parte, que
Pra mim, quando você começa a falar sobre isso, meu olho brilha. Exato. Meu olho brilha. Eu falo, uou, vou me santificar mais. Sim. Tá pertinho, tá aqui. Tá muito próximo. Tá muito perto.